Olá, espero que vocês todos estejam bem. E depois desse momento inicial de nos conhecermos, vamos dar início agora às discussões da psicologia da educação. Afinal de contas, o que é a psicologia da educação? Qual é a contribuição da psicologia da educação, os fundamentos e os principais teóricos, né? Então, para que a gente possa discutir nessa trilha do conhecimento, a ideia é que a gente conceba que a psicologia da educação é uma área de estudo que tem como objetivo se aprofundar nos métodos e abordagens relativos ao processo de ensino-aprendizagem. E nesse sentido, ela tem uma perspectiva de abranger uma diversidade de experiência e de valores, os quais impacta a refletir sobre conhecimento. A ideia é de que a partir dos estudos e teóricos que vamos indicar nas leituras, a gente possa compreender as principais estratégias educacionais para melhorar o processo do ensino-aprendizagem, né? E nesse sentido, as leituras indicadas serão fundamentais para que vocês observem como a psicologia da educação ela pode se constituir um processo que utiliza os conhecimentos da psicologia, os conhecimentos de uma abordagem psicossocial para que a gente possa compreender e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Aí, nesse sentido, a proposta é incorporar elementos da psicologia no sentido que desenvolva, né, como docente, como arte educador, conhecimentos e habilidades, além das competências, atitudes e valores, que possibilite construir fazeres, saberes e fazeres, a partir das necessidades e desafios do ensino. É nessa perspectiva, nessa direção, que a gente pode compreender o sujeito integral, observar quais são os aspectos cognitivos, afetivos, relacionais. E é nesse sentido que vai dar uma direção em ser, né, e virar a ser. E aí, afinal de contas, quais são as contribuições da psicologia da educação? A gente pode dizer que a psicologia da educação, ela tem a possibilidade de orientar o docente, o arte educador, no processo de ensino-aprendizagem, para que a gente possa conceber, né, de uma didática, de uma forma e que possa compreender esse sujeito, que esse sujeito se faça presente no processo de ensino-aprendizagem. Então, né, com isso, o papel da psicologia da educação é melhorar o processo de aprendizado, detectar as possíveis falhas no processo, além de oferecer apoio necessário aos programas de prevenção, desenvolvimento e habilidades psicossociais. E com isso, falar em psicologia da educação não é desenvolver, a gente não está falando aqui no processo de fazer terapia, não. É sim trazer os aspectos psicossociais, trazer esse no sentido de identificar e orientar como as influências de contexto sócio-histórico, familiares, elas determinam o processo do ensino-aprendizagem. Lidar com esses determinantes, lidar com os desafios e conhecimentos e principalmente conceber os comportamentos que são relacionados às dificuldades emocionais, sociais que impactam no próprio desenvolvimento do sujeito. E aí, com isso, a gente pode pensar várias questões que estão postas. A gente pode pensar o que é que proporcionam a aprendizagem, quais os fatores que facilitam a aprendizagem, como deve ser a interação entre professores e alunos para que a aprendizagem seja mais eficiente, como fazer com que os alunos estejam motivados a aprender, como fazer para tornar a matéria e o ensino mais criativo? Como e qual a importância da liberdade e da motivação no processo de aprendizagem? Como trazer o contexto sócio-histórico para o processo do ensino-aprendizagem? Quais os fatores que prejudicam a aprendizagem?
E o que significa avaliar? Então, a psicologia da educação, ela vai trazer essas questões para que conteúdos e conhecimentos que possam orientar o professor, o arte educador, na construção do processo ensino-aprendizagem. Ela é importante para detectar o processo de ensino-aprendizagem, né? Considerar que os processos mentais, eles são influenciados por processos que perpassam a questão da sensação, da emoção, da percepção, da aprendizagem e da inteligência. E nesse sentido, trazer a discussão de teóricos que contribuíram e que perceberam que o processo sócio-histórico ele tem que ser colocado em questão, ele tem que ser nortear o processo do ensino-aprendizagem, né? E assim, quais são os grandes teóricos, né? E a gente vai nos encontros assíncronos e nos fóruns de debate poder estar trabalhando e discutindo quais são as concepções e contribuição de Piaget, quais são as concepções e contribuição de Vygotsky, para que a gente consiga compreender que a psicologia a psicologia da educação, ela tem esse papel fundamental de orientar, de subsidiar, de nortear o processo de construção. Entender que as relações entre psicologia e educação se faz necessário pensar de uma perspectiva de uma construção histórica e que a gente possa compreender que esse conhecimento, que essa aprendizagem, ela vai direcionar e vai ressignificar a prática docente, a prática do arte educador. E que com isso, né, estudar nas aulas síncronas o entendimento de que possamos perceber que a aprendizagem é construída e reconstruída e que materializa construções a respeito das relações entre educação, subjetividade, cultura, o papel das instituições de ensino na construção do sujeito e das relações entre sujeitos e processos de ensino. É importante perceber que neste ciclo vamos precisar contextualizar as principais perspectivas, correntes de pensamento, como Piaget, Vygotsky, para que a gente consiga compreender como as interferências do contexto sócio-histórico, os marcadores sociais, os processos de aprendizagem, eles são marcados e atravessados por essas questões, né? Um fato que é importante, né, é considerar que a arte, né, como processo de aprendizagem e conhecimento. E aí, nesse sentido, trazer questões que são importantes, né, e que vão subsidiar o nosso entendimento. Fica, né, aí o convite para que vocês acompanhem, que façam leitura dos textos, que interajam nos fóruns de debate, que participem das aulas síncronas, para que a gente possa aprofundar o conhecimento e os fundamentos da psicologia da educação. Grato e até mais.